Eu vou te resumir. Boa noite a todas e a todos. Novamente uma alegria nos encontrarmos aqui, esse grupo, na quinta-feira, painéis virtuais, Viamão e Meio Ambiente. Temos nos reunidos aqui todas as quintas-feiras para trazer um pouco das atividades e da visibilidade para esse capital ecológico da cidade de Viamão. São muitas frentes abertas, né, para todos os lados. Viamão é maior área do município da região metropolitana, né? Muitas atividades voltadas à agroecologia. Esses nossos painéis surgiram no ano passado, na Semana do Meio Ambiente, para ser um programa, ou no máximo 3 ou 4, e foram surgindo muitos temas para serem debatidos, muitos temas para nós darmos visibilidade, muitos projetos maravilhosos aí na região de Viamão e da Grande Viamão, e aí viemos seguindo, e já estamos aí, né, no segundo ano, e esse nosso programa, basicamente, é um encerramento, né, de tudo que a gente fez esse ano para se reestruturar, né, e no ano que vem, novamente, nós retornarmos aí com essa pauta agroecológica, né? Então, temos tentado dar visibilidade aí para esses ativos socioambientais do município, com suas várias áreas de proteção ambiental, os aquíferos, suas comunidades tradicionais, originários, quilombolas, pescadores, e essa ampla rede de produção de alimentos orgânicos, incluindo aí no assentamento Filhos de Cepé, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, muito nos orgulha esse trabalho todo que está sendo construído aí no município de Viamão. Eu vou pedir para o Luiz Felipe, que é do nosso grupo aqui, nós nos encontramos toda essa terça-feira, às quintas-feiras, eu, o Sérgio Kumpfer, que é um professor da rede pública, o Cláudio Fiorese, do Instituto Federal e do programa Eco Viamão, e eu, Ricardo Pellegrini, aqui do Centro Budista e do Instituto Caminho do Meio. Então, o Luiz Felipe vai botar uma playlist aí de tudo que tem no YouTube, porque todos esses nossos programas têm ficado gravados lá, só para a gente ter uma ideia do que os assuntos que a gente já debateu e que a gente já trouxe aqui nessas nossas quintas-feiras. Então, por favor, Luiz Felipe, coloca para nós aí, compartilha com a gente aí essa playlist para mim relembrar um pouco, que são tantos títulos e eu não quero não usar, né, essa lista aí para que a gente possa relembrar. Começamos lá no início, né, lá com o Lama Santa e falando em ação budista no mundo, né? Tivemos aí Lago Tarumã, o olhar dos povos indígenas, área de proteção e seus benefícios para Viamão, o Banhado Grande, APA do Banhado Grande. Vamos ver lá. Conexões ecológicas do Instituto Federal, terras de oliveiras e azeite premiado aí na Quinta da Estância, maravilhoso programa também. Meus Pomares, temos o pessoal falando dos pomares residenciais, quintais de pomares. Viver no campo com o João Roquete. Vivendo a pandemia, também trouxemos esse assunto. Pesca artesanal.
sistema de tratamento de afluentes de Viamão, a Corsan teve por aqui também, tivemos a, a felicidade de ter um programa que hoje estamos repetindo aí o Milanês, já lá com o HPAN 50 anos, trouxemos esse painel também. Aí, vários outros programas. Isso tudo é um playlist dos painéis virtuais que está lá no YouTube. Eu não vou me prolongar muito aqui, porque o nosso programa hoje é um programa um pouco de festa e um pouco para a gente olhar esse nosso momento aí do país, né? Eu vou passar para o Sérgio e depois algumas considerações do próprio Fiorese para depois o nosso convidado, Francisco Milanês, de hoje. Eu vou inverter, Pelé. Fiorese fala agora, depois eu apresento o Milanês. Então tá. Então, boa noite a todos que nos acompanham aqui na sala do Zoom, nos canais aí do Facebook e daqui a pouco no YouTube também do Eco Viamão. E muito boa noite ao Francisco Milanês, esse bravo companheiro e lutador ambiental de muitos carnavais, né? E de muita contribuição para a política pública, para a sociedade gaúcha, brasileira, mundial, né? Em todas as suas andanças e frentes de ação, né? E uma das principais, sem dúvida, a HPAN, né? Desde há muito tempo, não só pela presidência que exerceu até há pouco tempo, né, Francisco? E para nós é uma alegria muito grande ter você aqui, não poderia ser uma pessoa melhor, né, para fazer esse balanço ambiental de 2021, né? Esses tempos difíceis que estamos vivendo em todas as frentes socioambientais, né? Todas, educação, saúde, nem se fala, né? Saúde nem se fala, né? Até parece que as pessoas já estão esquecendo os mais de 600 mil mortos no Brasil, né? Mas especialmente no campo ambiental, a gente está observando, né, Francisco, e isso certamente vai ser objeto da tua análise, ataques muito grandes, né? Alguns são ostensivos, são cruéis, né? O desmatamento, a questão dos povos indígenas, a Amazônia, o Pantanal. Outros são mais sutis, mas nem por isso deixam de ser graves, né? Eu posso citar aqui, porque participo diretamente de vários conselhos, né? Conselho da APA do Banhado Grande, do Comitê de Bacia do Gravataí, do Parque Itapuã, e a gente está vendo concessões, né? Mudam a Constituição, imagina, mudar a Constituição do Rio Grande do Sul para permitir concessões de unidades de conservação, né? Vemos um retrocesso enorme aí na questão dos agrotóxicos no nosso estado, né? Enfim, temos um monte de coisa aí para ser analisada e a gente até está com a presença, nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, de alunos do curso de Gestão Ambiental, do Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal. Talvez alguns estejam até aqui na sala, né? Mas a maioria acompanha pelo Facebook. Então vai ser uma honra muito grande, né? Ouvi-lo, né? Saber dessas dores, desses dramas todos, mas também, quem sabe, algumas boas notícias também, né, Francisco? E quais são as perspectivas para 2022, que vai ser um ano muito importante, especialmente aqui no Brasil, um ano eleitoral, aonde esses assuntos deverão estar na pauta, né? Então é isso, né? Nós estamos tentando fazer o nosso papel, seja nas instituições em que trabalhamos, no SEB, o Pellegrini, o Luiz Felipe e tantos outros, o Serginho como professor, né? Fazendo um trabalho guerreiro lá, por exemplo, com as hortas escolares agroecológicas. E eu trago aqui uma boa notícia, se me permitem aí, né? Que a gente está fechando um convênio entre o Instituto Federal e a FAURGS, a fundação da URGS, numa emenda do deputado Elvino Bongás, para trabalhar vários projetos socioambientais em 2022. Entre eles, Serginho, a continuidade do projeto Hortas Escolares Agroecológicas, né? Onde a gente pretende ter aí de 8 a 10 bolsistas, e começando ali já no início do ano, em março, né? E o projeto Atlas Socioambiental, Francisco Milanês, Chico,
que é um projeto assim maravilhoso, que para nós vai ser o certificado, digamos, a certidão de maturidade, né? Socioambiental de Viamão, em termos de ter um documento, uma síntese, né? Com todos os nossos ativos socioambientais de Viamão, que, infelizmente, são muito pouco conhecidos pela população em geral, né? A gente observa isso, né? Se a gente é professor, eu também sou, que a maioria dos nossos estudantes, colegas, não conhece a nossa realidade socioambiental. Então, é um dever, é um compromisso que nós temos de deixar nessa parceria com a URGS, com o Comitê Impulsor, com o Movimento Não ao Lixão e uma série de outros movimentos socioambientais. Já tem 55 pesquisadores da URGS, do Instituto Federal, de ONGs, voluntários, que estão engajados em 12 grupos de trabalho produzindo conteúdo para o nosso Atlas Socioambiental de Viamão. Então, era isso. Saudar a todos vocês e até às 20 horas a gente poder contar aí com o Francisco Milanês. Muito bem-vindos aí todos. E uma ótima live para todos nós. E a saudação especial hoje ao nosso querido Ricardo Pellegrini, ao professor Cláudio Fiorese, a Sandra Fonseca e ao Luiz Felipe Vilas Boas, que sempre está na infraestrutura aqui do nosso programa, que coloca isso no Facebook, no YouTube, e ficam gravados esses programas aí que nós tivemos, eu posso dizer assim, sem parecer um autoelogio, mas durante esse ano, nessas quintas-feiras, praticamente todas as quintas-feiras nós tivemos um painel, então são muitos assuntos, nós tivemos, assim, painéis assim, maravilhosos, né? Várias frentes de luta, experiências concretas de atitude, foi muito interessante. E nós seguidamente intercalamos isso com as lutas concretas, locais, reais, com o olhar mais geral sobre o planeta. Como nós vamos fazer hoje, explorar aqui um pouco o conhecimento, a capacidade, a fundamentação do Francisco Milanês, que já esteve conosco com muita honra, comemorando os 50 anos da Agapan, que é um programa sobre essa importante entidade ambientalista. O Francisco Milanês, quem não o conhece, ele é doutor pelo Instituto de Ciências Básicas da URGS, da Saúde da URGS, Educação e Ciências Química da Vida e da Saúde. Então, mestre pelo Instituto de Ciências Básicas de Saúde da URGS, em Educação, Ciências, Química da Vida e Saúde, sobre a proposta de uma noção complexa de saúde. Especialista em análise de impactos ambientais pela Universidade Federal do Amazonas, licenciado em Biologia, bacharel em Arquitetura e Urbanismo, foi aí que eu conheci o Milanês, discutindo projetos de cooperativa, foi professor da FURG, e vários lugares, conferencista nos fóruns globais da Rio 92, Cúpula da ONU em Meio Ambiente e Desenvolvimento, e em Copenhague, em 95, representando o Fórum Brasileiro das ONGs, no encontro das CDS, Nova York, e na Rio +5, na pré-conferência no Brasil da Cúpula de Nova York. É Fellow internacional da Ashoka, de Empreendedores Sociais, Fellow do Grupo de Desenvolvimento Internacional dos Companheiros da América, e tem 2 obras publicadas, né, de sua autoria: O Golpe do Terceiro Mundo e a Ecoalfabetização, Manual de Sobrevivência em um Planeta em Extinção. Ele trabalha ainda com saúde complexa, educação de professores, projetos de planejamento e desenvolvimento sustentável e agroecologia, temas sobre os quais ministra cursos, palestras e desenvolve pesquisas. O Francisco Milanês, hoje ele é diretor científico e técnico da Agapan, mas cabe salientar que ele foi presidente desta entidade por 6 vezes. 6 mandatos de presidente. Então, nós estamos aqui com o Milanês, com uma pessoa que tem uma longa história ambiental. E nós queremos, então, de todas essas experiências pelas quais nós andamos nos painéis de 2021, nas nossas quintas-feiras,
temos que contextualizar um pouco mais essa questão mundial que está acontecendo, principalmente a COP, que aconteceu recentemente, e quais foram as principais decisões, qual é a importância dela nessa luta ambiental planetária, quais foi a importância, quais as decisões marcantes ali que dá para vislumbrar, e depois dá uma entradinha também, Milanês, do papel do Brasil, né? Papel da participação brasileira nessa conferência aí. Então, fica à vontade. Depois nós vamos para a sala aqui, né? As perguntas livres, as opiniões também. Seja bem-vindo, Francisco Milanês. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a honra de estar aqui no programa de vocês e falar que vocês seguramente não têm a noção da importância que esse programa está fazendo, não só para o futuro de Viamão, como para o futuro geral dos outros lugares que podem acessar. O trabalho de vocês, de formas diferentes, seja no IFE, nos colégios, no centro budista, são trabalhos que estão fazendo transformações de pessoas. E atualmente nós não podemos mais brincar com informar. Informar é uma coisa, e é uma das coisas que eu gostaria de tocar hoje, informar é uma coisa insuficiente. Nós precisamos causar transformações, porque o ser humano, ele infelizmente, ele geralmente só muda depois que é tarde ou que é quase tarde, né? Pessoas param de fumar quando estão com efizema, param de beber quando estão com cirrose. O que não impede, é bom igual, mas o ideal seria que a gente conseguisse olhar um pouco na frente. E aí nós, como professores, aí eu vou assumir a minha responsabilidade nisso, nós falhamos de alguma forma, né? Nós educamos, popularizamos a educação, o que pudemos, né? Alcançamos o máximo de pessoas, mas que educação foi essa que não conseguiu fazer transformações de valores, né? Nós incluímos uma sociedade, tiramos da fome, incluímos na atividade produtiva e nos ganhos decentes minimamente, e não demos noção do mundo, da vida para elas, nem de valores. Então, acabou que a própria comunidade incluída, não, em alguns momentos, se volta, quer mais e acha que o mundo é elástico e acha que o consumo é uma coisa mágica e não compreende isso. Não compreendem porque não tiveram a oportunidade de aprender a compreender, né? Eu acho que nenhum de nós aqui tem nenhuma diferença de qualquer outra pessoa, exceto que teve algumas oportunidades de vivenciar e aprender algumas coisas diferenciadas, né? Então, baseado nisso, dissesse a COP. Bom, Sérgio, eu tive experiências muito interessantes, sabe? Eu quero deixar bem claro, eu sou um admirador da ONU, sou um admirador das ações planetárias, mas eu tenho que reconhecer a impotência delas, né? Então, a gente tem que entender, isso é uma coisa que o professor tem obrigação de fazer, localizar as pessoas na realidade e, claro, debater, né? Porque a gente não tem a verdade, mas a gente já viu algumas coisas, e a minha prática me disse o seguinte: a ONU é uma associação de governos, né? É uma entidade que reúne os países. Ela foi criada no pós-guerra, com finalidades enormes, claras, uma delas os direitos humanos, né? Só que a ONU, quem manda nos países? Ela obedece aos países. Quem manda nos países? Em primeiro lugar, tem uma forte ascendência sobre a ONU, aqueles que contribuem mais. Estados Unidos, a China, etc. Então, eles têm muito poder, porque eles pagam o salário daqueles e deixam de pagar também quando estão bravos. Então, a ONU, ela tem gente maravilhosa lá dentro, muito bem intencionada, e o poder da ONU é muito pequeno. Então, a gente tem que relativizar isso. Segundo lugar, a gente sabe que a gente pode pedir de um professor que ensine. Dificilmente tu pode pedir que ele faça, né? A nossa sociedade, ela se especializou assim, né? Tu pede para o arquiteto fazer o projeto, mas ele não constrói para ti,
né? Tem que ir aí buscar um pedreiro, um mestre de obra, um construtor, né? Então, isso é uma limitação, né? As pessoas imaginam o mundo conforme a sua visão. E com isso eu já estou introduzindo outras questões. E a visão das pessoas hoje é muito fragmentada. Cada um vê conforme aprendeu. Eu fiz curso disso. Bom, eu vivi no meio da vila e meu olhar é da vila, que é natural, né? Por quê? Porque a escola, às vezes, não conseguiu expandir a visão dessas pessoas para que elas conseguissem ampliá-la para outras questões. O que eu estou dizendo com isso? A ONU está há horas tentando o acordo de clima. Quem foi que sabotou sempre? Foi os países que queimam, né? Estados Unidos sempre foi tradicional de não assinar tratados. Aí, quando assina, eu assisti o Bill Clinton, dentro da ONU, em Nova York, dizer um dia o que assustou foi uma hecatombe nos Estados Unidos, marginal, porque não publicaram os jornais americanos, TV americana, não publicaram isso, mas o Bill Clinton disse: nós americanos temos que começar a pensar que nós vamos ter que perder coisas, que o mundo não suporta o gasto de energia, etc. Nós vamos ter que reduzir. Ele disse isso, podemos fazer melhor, mas nós temos que pensar nisso. Só que ele disse lá dentro, ele não disse em campanha isso, e nem a mídia americana disse isso. Ou seja, ali ele disse o discurso que as pessoas da ONU queriam ouvir. Só que tinha que assinar. Aí assina, retira a assinatura, vem Bush. O que eu quero dizer com isso? A ONU faz um trabalho importante. Veja a FAO, veja o Graziano, nosso querido aqui, brasileiro, que fez uma revolução na questão da fome, né? Graças ao trabalho brasileiro também, como exemplo. Mas é isso que eles conseguem. Por que ele teve poder, o Graziano? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa genial, como muitos outros que tem na ONU. Só que o Brasil fez o tema de casa. O Brasil fez o tema de casa em relação à fome. Aí a ONU consegue dizer: olhem só como dá certo. E outros seguem. O Butão fez seu tema de casa, por exemplo, em relação a várias coisas de meio ambiente, de destruir a noção ou questionar a noção de PIB sobre a de FIB, que é a felicidade interna bruta, fez uma revolução. Butão é um paizinho desse tamanho, mas aí pega uma ONU, pega coisa e põe um holofote neles. Então, isso gera muitas pessoas seguindo. Isso é muito importante. Claro que a importância relativa do Butão e do Brasil é totalmente diferente, porque o Brasil foi, até recentemente, um player principal no grupo dos 20 e no grupo dos BRICS, né? E agora praticamente nem existe, mas isso é outra questão. Nós deixamos de ser ditadores de normas, propositores, para ser reativos e, hoje, infelizmente, um pouco desprezados, né, internacionalmente. Mas a análise que eu faço é a seguinte: a COP, se tivesse poder, seria maravilhoso que os Estados... Aí, quando começou a apertar, a China não queria restrição direta, clara de carvão. Todo mundo assina, não, para 2050, até o Brasil assinou, né? Para 2030, vamos parar de desmatar. Claro, não vai ser a minha administração, eu vou aumentar o desmatamento e os outros que depois resolvam esse parar, entende? Então, são promessas muito fáceis. O que existe realmente no mundo é o que as pessoas fazem, é o que vocês fazem aqui em Viamão. Isso é revolução. Isso, se tu pegar uma ONG, que eu já tive bastante contato, que é o Conselho, o ICLEI canadense, eles pegam, às vezes, um lugar de uma cidadezinha e multiplicam no mundo inteiro, que é uma ONG que trabalha cidades e desenvolvimento sustentável, essas coisas. Aí eles pegam e fazem, né? Fazem essa multiplicação, dizem: olha, tem esse exemplo, sigam, se inspirem, né? E eu acho que é isso. Então, o que eu estou dizendo hoje é que eu gastei muitas horas em encontro de ONU e tal, falando, é muito legal, é uma coisa simbólica, é uma espécie de happening, né? Foi um monte de gente lá falar que ninguém é ouvido, sabe? As negociações numa COP ou numa cúpula da ONU já foram decididas todas, muito tempo antes. Até porque não poderia se pegar coisas sérias assim e decidir na hora, né? E mesmo o fato de ser bem decididas não faz com que elas aconteçam. Onde é que eu quero chegar com isso? Só tem uma coisa que faz as coisas acontecer, são as pessoas.
e as pessoas no mundo prático. Eu posso criar a lei mais linda do mundo, se não aplicar a lei, não adiantou nada. Então, o mundo prático é ecoviamão, é agroecologia alimentando uma família, entendeu? Com pessoas que estão se alimentando daquele alimento sagrado, aquele alimento espetacular, que elas aprendem a amar, respeitar e venerar o produtor. Essa relação é uma transformação profunda. Essa relação que o cara diz assim, o que eu tiver de dinheiro eu pago, porque eu quero comer bem e isso aí é a minha vida. Isso é uma transformação real. E essa a gente vai repassando, criando leis para ajudar esses processos. Então, assim, tu pediste a COP, o que fez? Nada de concreto. Foi criado, anos atrás, os créditos de carbono. Os créditos de carbono são... sabe que eu tendo a usar termos fortes, eu hoje quero ser bem light. São uma coisa irresponsável. Eu não vou dizer que é uma prostituição econômica, porque poderia soar forte, eu vou dizer que é uma coisa irresponsável, que virou um grande negócio. E nós temos um problema aqui, eu já quero sinalizar com isso, nós temos um problema muito grande. Destruição ambiental dá muito dinheiro. Dá dinheiro para quem está destruindo, especulando, as pessoas que estão desmatando, que estão plantando soja envenenada, que estão minerando, elas ganham muito dinheiro. Depois, dá muito dinheiro para pessoas como eu, que estudaram meio ambiente e impacto, vão lá recauchutar, que não tem como recauchutar, mas vão minimizar, mitigar os estragos, entende? Então, dá muito dinheiro. E eu vou comparar aqui para as pessoas que estão nos assistindo com a saúde, que, como dissesse, é meu tema, realmente minha paixão, e para mim é o mesmo tema, ecologia e saúde. A saúde, se todos nós aqui que estamos aqui nesse programa formos saudáveis, isso não dá nenhum tostão para ninguém. Na forma que a humanidade olha para a coisa, não dá. Agora, se todos nós adoecermos, com o máximo de doenças, preferivelmente degenerativas, que a gente sofre bastante e não tem cura, nós vamos fazer muito dinheiro, muita gente feliz. Então, eu sou daqueles, infelizmente, que luto contra a maré, porque eu não quero que pessoas tenham cânceres. Mas existem instituições de câncer que captam para comprar máquinas de exame. É importante, Só que eu pergunto o seguinte, lá no inconsciente, esses grupos querem que o câncer desapareça? Querem libertar as pessoas? Querem dar saúde para o povo? Eu te digo com clareza, eu não ganho nada com nenhuma doença. E eu acho que é isso que nós temos que começar a ver. Quem fala? Então, um mestre tem que primeiro dizer, sou professor, se posicionar, como o Freire dizia, né? Eu sou daqui, eu vim daqui e a minha fala é com este olhar. Vocês podem perfeitamente discordar, mas vocês olhem, as outras pessoas estão falando e quem está por trás, o que está por trás das pessoas, que cada pessoa tem interesse, não tem nada de errado nisso. Né? Tem interesses. Então, o mundo está, tu perguntaste, Sérgio, que volta grande que eu estou dando, mas o mundo está como está. A gente diz, o Brasil, isso é um complexo de vira-lata. O planeta, a Europa, que nos colonizou, que nos detonou, que pegou a riqueza de todo mundo, está na maior barbárie. Por quê? As pessoas foram doutores, foram os melhores doutorados do mundo, as melhores universidades do mundo, e não foram capazes de ensinar seu próprio povo a amar a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão, né? Não foram capazes de ajudar as pessoas a crescerem em sistema de valores, de procurar coisas legítimas e não simplesmente consumo. É agradável para todo mundo e dá muito dinheiro transformar as pessoas em consumidores e não cidadãos. E esta falha, a Europa, que tem todos os recursos, é o exemplo melhor, os Estados Unidos, que tinha agora um boçal na presidência, até recentemente, né? Um boçal assim no nível indizível, uma pessoa incapaz de... Não vale a pena a gente discutir até o que é, mas ele não é nada, ele é um verme, ele é o reflexo de milhões de boçais que elegeram ele. E essas pessoas têm alguma culpa? Nenhuma culpa. Eu quero aqui deixar bem claro,
não existe culpa. A culpa é uma coisa que implantaram na nossa mente. Existe responsabilidade. E a responsabilidade é de todos na sociedade, e aí eu me incluo como professor, que não conseguimos ajudar essas pessoas a ser felizes. Porque a violência é uma profunda manifestação de sofrimento. A doença é, o descrédito é. Então, nós fizemos ciência e nós não conseguimos mostrar para a nossa sociedade amada, que nos paga os nossos salários, do quão importante era o trabalho da ciência que nós estamos fazendo, né? Então, nós caímos nessa onda mundial, que o Brasil é talvez mais pictórico, mas é parte de uma onda mundial de fascismo que está se reerguendo no mundo, com as pessoas brincando de ser nazista, brincando de ser fascista. E o que é isso? O que é uma análise aqui, parece que eu estou dando volta, mas eu quero falar de meio ambiente e saúde. O fascismo é uma simplificação, as pessoas perdem a capacidade de análise e elas gostam de respostas fáceis. A culpa é do bandido, mata o bandido. O bandido é meu primo. Pô, mas aí não dá... Sabe, as pessoas gostam de soluções óbvias, porque se coaduna com o que fizeram delas, que eram pessoas incapazes de pensar. O colégio não conseguiu desenvolver pessoas que pensam, com independência, com senso crítico, dizer, pô, esse cara está me dizendo isso, mas ele tem interesse por trás, ele tem, sabe, olhar e medir e pesar. Então, nós estamos num momento da sociedade muito difícil, e isso se reflete no meio ambiente. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, eu não sei como é que vai ser amanhã, não sei se está aquecendo a terra, eu quero ganhar minha grana hoje. Eu quero ficar rico hoje. Eu vou matar o índio, ocupar a terra deles. Né? Está se criando, nesse processo, se criou a coisa que eu acho que nós vamos pagar mais caro no Brasil. Quero ressaltar aqui. No Rio de Janeiro, se criou a milícia, simbolicamente no Brasil, foi criada pelos militares durante a ditadura de 64, que botou nos presídios piores apenados, junto com pessoas absolutamente inocentes, que eram professores, pensadores, e esses professores lá nas cadeias, né, tinham que fazer alguma coisa, tentaram ajudar esses bandidos, mas não conseguiram fazer a sua transformação, conseguiram equipá-los com estruturas de planejamento e etc., que acabaram virando o que nós sabemos hoje que é a milícia no Rio. E ela foi se expandindo pelo Brasil, esses PCC, essas coisas todas, São Paulo, nada disso é importante, porque eles só são vítimas. O importante é o seguinte, que criada essa estrutura de coisa, agora o Brasil está criando uma outra milícia. Ninguém consegue botar o exército, ninguém conseguiu controlar a milícia. Estamos criando a milícia rural no Brasil, porque o que existia, grileiro, queimador Chico Mendes, era um bagaceiro de um cara lá que nem sabe o que está fazendo, né? E a irmã Dorothy e outras pessoas foram assassinadas por pessoas que vão dizer assim, mas quem é esse cara? Eu não gostava dele, ele falava umas coisas, tinha medo. É isso. Agora não. Quando a presidência da República induz e fomenta queimadas e destruição, como aconteceu, o Brasil mudou. Porque num dia a Amazônia inteira queimou, e inclusive o Centro-Oeste. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu não gostaria de dizer, mas eu estou dizendo aqui, antes que as pessoas se deem conta, isso vai nos custar muito caro. Porque depois de estruturado uma milícia de grileiros, assassinos, garimpeiros, expropriadores de terra e muitas outras coisas, é difícil controlar. Então, eu digo que a pior perda desse período triste que nós estamos vivendo é a formação equivalente às milícias urbanas das milícias rurais. E acho que nós vamos ter que combater isso de uma forma muito forte para permitir que as pessoas, porque no campo as pessoas são mais abandonadas, né? Quem viveu no campo sabe, né? A gente está ali sozinho, às vezes nem ouvem o grito da gente, né? Então, é uma coisa complexa que nós temos que pensar sobre isso. Isso foi uma coisa. Tu pedisse um panorama, eu estou te dando. A COP tem uma grande coisa. É o happening que aconteceu lá. É aquela festa, índios falando, o movimento negro se posicionou maravilhosamente bem. Isso é um ganho internacional bárbaro. Então, tem coisas bonitas. Isso é só simbólico.
Isso não tem nem efeito. O que eles falam lá não toca os burocratas, porque já está tudo decidido. Não toca os presidentes. Os presidentes vão lá dizer, como disse o nosso, que vai aumentar, acelerar o fim do desmatamento. Claro, que ele não vai cumprir, porque ele não vai estar no governo, né? Então, pode dizer qualquer coisa. Isso são discursos absolutamente vazios. E a gente tem que aprender o que é vazio, o que é quente. O que é quente? Vamos botar 100 trilhões para o controle climático. Vai ser para os caras de carbono. O que os caras de carbono estão fazendo? Estão desmatando a Mata Atlântica brasileira, que está quase no fim, e plantando monocultura de eucalipto. E aí captura carbono. Isso é... ou seja, nós estamos financiando com esse dinheiro internacional destruição de ecossistemas, de biomas. Então, a gente tem que ler com muita profundidade. Mas, mesmo assim, eu estou sendo positivo? Sim, porque os jovens estão se envolvendo mais, né? Esses jovens são a nossa aposta, porque são eles que vão dar seguimento ao trabalho, né, de proteção do planeta. As pessoas estão se sensibilizando, tudo isso. Só quero dizer que isso é simbólico. Dizer que a COP26 foi um sucesso, foi um fracasso igual a todas as outras, com todo o respeito. E, claro, mas tem conquistas? Tem. Leis que não vão ser cumpridas. Tem, elas têm. Quando é que vão ser cumpridas? Quando tiver um governo em qualquer país do mundo que faça o que eu adoraria que acontecesse no Brasil. E agora eu vou começar a falar do que eu gosto, porque eu passei a vida inteira, Sérgio e queridos, fazendo o que eu não gosto. A luta ambiental, sinceramente, eu faço por obrigação cidadã, mas eu tenho horror. O que eu gosto é de planejar o mundo que eu acredito, que eu acho que é uma possibilidade. E botar em prática e realizar. Então, eu quero dizer o seguinte, nossa luta hoje é para que um governo que venha neste país ponha como prioridade centro. Estou falando assim, não é, é uma das prioridades. Pronto. Prioridade ou é uma ou não é prioridade, né? Vamos deixar claro, porque isso é uma coisa, em primeiro lugar é isso. Se o centro, claro, curto e grosso, como diria, se o centro do desenvolvimento não for a questão ambiental, não haverá sucesso nem nos países ricos, muito menos nos países em desenvolvimento como o Brasil. Por quê? Porque não há custo que pague a doença. Ou seja, eu posso estar dando um salário, agora eu vou dar o salário de 5 mil para as pessoas. 5 mil é muito pouco para uma criança com autismo, outra com uma má formação, um pai com Alzheimer que não consegue pensar, um pai com câncer, sabe? Então, eu estou ganhando dinheiro com a minha mina aqui de carvão e gastando todo esse dinheiro é pouco. Agora, se eu disser assim, R$2.000, salário mínimo, nada, né? R$2.000 com saúde, meu irmão, dá para fazer chover, dá para pegar 500 pila e comprar uns tijolinhos e montando um quarto para o filho novo ali no esquina, no canto, e dá para fazer uma festinha, dá para tudo, porque tendo saúde, então, não existem 2 tipos de doenças predominantes aqui. Eu não sei se eu estou sendo muito chato, mas, de qualquer forma, eu estou falando o que eu sinto aqui. E eu me sinto à vontade com vocês, que são amigos, queridos, me sinto à vontade. Então, tem 2 tipos de doença. Existem doenças infecciosas e doenças degenerativas, né? Que crônicas, não transmissíveis, isso é tudo nome de moda, mas é isso. As doenças infecciosas, elas são diretamente ligadas a 2 coisas. Ao saneamento, que é a pessoa se contaminar, né, com coliformes, com streptococcus, com qualquer coisa, com vírus, né? Então, tudo são cuidados de saneamento, que nós não temos, e os pobres têm menos ainda. E alimentação, por quê? Porque quando eu me contamino, eu vou adoecer, não é porque tinha ali um coliforme, porque eu estou com a imunidade baixa. E a imunidade é baseada na alimentação e na agressão que o meio ambiente faz em mim. Se eu tiver um ar ruim, baixa a minha imunidade. Se eu tiver um estresse psicológico, que o ambiente é agressivo, baixa a minha imunidade. Então, as doenças infecciosas que mais matavam no Brasil, no passado, são totalmente ambientais. As doenças degenerativas, essas, ou doenças crônicas não transmissíveis, essas são totalmente ambientais. Assim, a genética diz, não, doença genética. Hoje se sabe, e já criaram, inclusive, eu dizia, isso é um problema ecológico, não genético,
criaram um termo chamado epigenética. O que é epigenética? É a ecologia do gene. As doenças genéticas, a maioria delas não se manifestam se tu der uma boa alimentação, uma doença, tal. Ou a pessoa vai ter pouquíssimo ou não vai ter. Ou seja, quem manda é o meio ambiente, até para pessoas que têm alguns probleminhas genéticos. E agora, o que causa todos esses cânceres, doenças cardíacas? O que causa isso é duas coisas. O ambiente que nós ingerimos, que é o ar que nós respiramos, a água contaminada que nós tomamos e o alimento que nós comemos, e o ambiente no qual nós estamos inseridos, não ingeridos, mas inseridos, que é o ambiente que propicia todos, por exemplo, metais pesados, está ligado ao alumínio, está ligado ao Alzheimer, está ligado ao Parkinson, está ligado às intoxicações por alumínio. Todo mundo vê o que se usa de alumínio, né? Inclusive nas nossas panelas, que não vamos falar sobre esse tema agora. Mas, de qualquer forma, os plásticos são disruptores endócrinos, estão gerando destruição da nossa capacidade reprodutiva e cânceres, como câncer no seio, que é uma coisa que virou uma verdadeira epidemia. O glifosato, por exemplo, está relacionado em várias pesquisas como uma das principais causas do sofrimento de quantidade de crianças que está nascendo com autismo. O autismo está relacionado tremendamente a esse agrotóxico e outros também, mas esse principalmente, porque é o agrotóxico mais vendido no mundo hoje e o Brasil é o maior consumidor. Então, vocês veem o seguinte, nós estamos saindo da doença infecciosa, que a gente passava uns dias sofrendo com febre e curava e ficava 0 quilômetro, para as doenças degenerativas que a gente passa o resto da vida com elas. Passa o resto da vida com uma esclerose múltipla, com uma perda nervosa, né? Degeneração nervosa, perda de movimento, todas as perda de memória, cânceres, né? Então, pessoal, nós estamos fazendo um mau negócio. Só que o ser humano só reage quando ele está quase perdendo a guerra. Às vezes dá tempo, mas às vezes não dá. A gente tem que pensar, sentar carinhosamente, que nem nós estamos aqui, e conversar como é que nós vamos fazer um futuro brilhante. Eu nem falei que as pessoas saudáveis produzem mais, porque trabalham, não adoecem, né? Que interessa até o sistema, se fosse inteligente, né? As pessoas saudáveis, sobretudo, aprendem melhor. Qualquer criança com 30 dias de boa alimentação acaba com a TDA, os déficits de atenção e outras coisas, pensamento acelerado e outras coisas, e passa a entender, não precisar estudar, gravar as coisas com uma boa alimentação. Não tem nada de genial, todos nós somos geniais. A gente não propicia ambiente e condições das pessoas exercerem a sua genialidade. E a outra coisa para exercer a genialidade é a liberdade, é o estímulo, é o amor próprio, é todas essas coisas que a gente sabe que, por exemplo, o movimento agroecologista produz nas pessoas, produz no campo, né? Pessoas tão esquecidas. Aí tu vai conversar com um agricultor, com uma agricultora, e diz, meu Deus, é uma deusa, sabe tudo, sabe das coisas, tem opinião, o cara está de alto astral, trabalha pesado e está aí forte, bonito e saudável, entende? Que coisa espetacular que a gente pode fazer com a mesma realidade. Então, este ano foi um ano que eu acho assim, ó, os sofrimentos, nós chegarmos no fundo do baú, como nós estamos, em termos de país, socialmente, ambientalmente. Ali, eu poderia dizer, bom, a destruição da legislação ambiental não existiu nem na ditadura igual, né? Nunca um ministro de meio ambiente se deu ao desplante de falar os crimes, declarar crimes, como o negócio da porteira aberta. Isso é uma declaração de crime, ele tinha que sair dali preso, algemado. Se nós tivéssemos uma justiça ativa, tinha que, durante o discurso do cara, tinha que pedir uma licença para o Tribunal Superior e os caras tinham que liberar e ir para a cadeia. Agora tu vai explicar o que tu falaste. Sabe? Não é possível que se mantenha isso. Bom, qual é a condição que nós temos hoje?
E aí eu vou dizer do que a gente ouve muito, né? Chama-se acolhimento, compaixão, né? No SEB, né? Nós precisamos incluir essas pessoas e não excluí-las. Hoje está havendo um equívoco, as pessoas que estão tristes por ver o Brasil ser destruído e aviltado e entregue a interesses externos também. Essas pessoas não podem ficar com raiva dessas outras pessoas que propiciaram essa situação. Isso em nível mundial e no Brasil, no nosso caso. Nós temos que acolhê-los, ter o triplo da capacidade de compaixão e incluí-los e libertá-los, inclusive para aprenderem a criticar as nossas opiniões. Porque atualmente nós temos pessoas que são como é que se diz aquele cara que sai de noite caminhando? Sonâmbulos, entendeu? Eles estão dormindo levados por mentiras. Então nós temos um mundo estruturado, antes era só a grande mídia que mentia, né? Organizadamente. Agora nós temos a mentira livre dos malucos, dos incapacitados. E as mentiras são sempre baseadas numa coisa parecida com a verdade. E por isso que elas são tão fortes, né? Boato, não se faz boato. O cara não vai dizer, milanesa, que o cara nunca usou barba. Não, vai dizer, aquela barba dele é pegajosa, não sei. Vai dizer, basear na realidade para dizer alguma coisa que colhe, que tente colar. Nós precisamos acolher essas pessoas, nós precisamos, como cidadãos, incluir os nossos outros cidadãos, porque senão nós vamos ter uma guerra civil, né? As pessoas que não pensam não têm capacidade de reconhecer que estão errados. Quer dizer assim, pô, depois de todo esse tempo, os caras agora estão com vergonha. Não estão. Não estão. Porque eles abrem o Facebook, que criou os algoritmos mais canalhas do planeta, o seu Facebook, faz as pessoas verem só quem concorda com ele. Então, se ele for um estuprador e esquartejador de crianças pequenas de 0 a 2 anos de idade, ele vai abrir o Facebook e encontrar 1 milhão de seguidores que acham que ele é bárbaro. Porque no mundo tem 1 milhão de loucos tarados nessa especialidade, entendeu? E vai ter sempre. E isso é o que o Facebook propiciou. Ele encorajou malucos, ignorantes, incapazes de diálogo. E aí essas pessoas, quando se encorajam, o que vai acontecer? Tu vai conseguir dialogar com eles, confrontar? Não. Porque ele é burro, mas ele sabe que não tem condições, ele não tem base para o que ele diz. Então, ele não pode dialogar, ele só pode agredir. Quando a gente não consegue dialogar, só resta a agressão. Então, para anular essa agressão, nós não podemos querer o debate, nem muito menos a humilhação. Nós temos que acolher. Eu acho que o nosso lado feminino tem que crescer. Nós temos que ouvir, perguntar, ouvir, perguntar, acolher. Então, isso é que eu acho que o planeta inteiro tem que fazer, porque senão nós vamos entrar numa crise que nós vamos todos ficar muito tristes e infelizes com o que vai acontecer nessas crises, né? Se nós não aprendermos a acolher, ouvir e tentar, né, a alteridade, tentar se colocar no lugar do outro, para fazer como o Freire fazia tão bem, ele dizia a curiosidade, né, curiosidade perguntativa. Na minha tese eu desenvolvi assim, curiosidade perguntativa, curiosidade investigativa e curiosidade propositiva no final. Nós precisamos criar milhões de pessoas livres, porque aí o Brasil, nós não vamos ter que queimar nossa cabeça, mas a mega cabeça brasileira vai solucionar isso tudo. Mas isso só acontece num ambiente de confiança e de amor. Porque aí as pessoas que estavam querendo te agredir descobrem, até que o milanês não é tão chato, não é tão canalha como eu pensava, não é tão horrível. E aí começam a trocar ideias e a gente se unindo, meu Deus, nós moramos no país que é a maior dádiva do mundo. É até maldade com os outros, porque qualquer país do mundo, qualquer ilha rochosa pode ser rica e feliz. Agora nós temos que trabalhar dia e noite para não sermos ricos, como nós não somos, porque a gente tem que trabalhar dia e noite, atrair interesses mais escusos para vazar, né? Nós somos Uruguai, que não tem nenhuma mina de ouro,
Nenhuma. É o maior exportador de ouro no Brasil, ou foi, não sei se ainda é. E o Brasil não exporta ouro, porque todo o nosso ouro sai regularmente, né? Então, a gente vê que nós trabalhamos constantemente para destruir nosso país. Se a gente parasse, tirasse umas férias prolongadas, aliás, isso vai se ver com a pandemia, o Brasil cresce sozinho, né? Então, tem que trabalhar muito, entregar muito, como está sendo feito hoje em dia, para que o país consiga decrescer, como está acontecendo. Porque se descuidar, o Brasil cresce. E quando disserem que o Brasil cresceu, dizer que é mérito de nenhum governante tem mérito do Brasil crescer, ele tem mérito de não ajudar o Brasil a crescer. E aí a incompetência. Mas eu dei essa volta toda, eu queria voltar por uma coisa. Além da compaixão e da amorosidade tão necessária, nós precisamos do centro estar. Por quê? Então eu quero explicar por quê. Porque nenhuma economia, nenhuma atividade empresarial, cooperativa, o que for, terá futuro se não for olhando para a sustentabilidade e olhando para o meio ambiente. Caso contrário, ela vai ser falimentar em pouco tempo. Não haverá saúde se nós não aplicarmos isso. Não haverá lazer. As cidades estão ficando tristes. Até Viamão, que é uma cidade dádiva, é um município mais bem localizado, é a nossa capital, se tu pensar bem, ainda é. Porque ele tem um maior potencial ambiental e está no centro do estado, né, no lugar de capital. Então, ele tem o melhor mercado na mão dele e tem um potencial turístico, agrícola, pecuário, de tudo mais bom, para morar maravilhoso, de lazer maravilhoso. Então, quem não botar isso como centro, a gente tem que chamar essas pessoas para conversar amorosamente, porque elas são ignorantes. E a ignorância não é um crime. A ignorância é uma falha de uma sociedade que não soube educar. Não deu oportunidades das pessoas terem informações de qualidade, saberem julgar a informação. Porque informação, hoje, nós estamos com poluição de informação. Nós temos que aprender a julgar a informação que é pertinente e temos que viver de acordo com o conhecimento, que é outra coisa que o ser humano não faz. Isso é um troço espetacular. Nós vivemos numa racionalidade restrita, que eu chamo, porque nós não reconhecemos duas outras facetas do ser humano, da humanidade, além da racionalidade, que são a emotividade e a espiritualidade. Quem vive na racionalidade está enterrado na mais limitada das facetas humanas. Mas ela é muito importante? Sim, ela é indispensável. A gente tem que olhar onde é que vai botar o pé, medir e tal. Agora, quando a gente não olha e não mede, a gente faz isso automaticamente. Então, a racionalidade não é sequer tão importante, mas ela realmente nos ajuda muito. Só se ela for reconstituída da emoção que foi caçada, não é a troco, no iluminismo, na Idade Média, junto com as mulheres, que são o símbolo da emoção, né? E, obviamente, tem racionalidade como nós, mas elas têm domínios superiores a nós na emoção. Foram caçadas, foram transformadas em bruxas, né? E hoje em dia está se caçando também a espiritualidade. E eu não estou falando de religiões, eu estou falando da espiritualidade laica. Obviamente que eu respeito todas as religiões e respeito as pessoas que não têm religião e têm espiritualidade. E os outros eu também respeito, mas, sobretudo, tento acolhê-los para ver se eles desenvolvem essa conexão com o todo. Porque sem uma conexão com a vida como processo e os não vivos, que são a base do processo da vida, sem essa percepção da nossa interdependência, não se faz um projeto de desenvolvimento realmente para todos. Quando eu digo para todos, não é para todos os seres humanos, é para todos os seres, né? Um projeto de desenvolvimento, que, aliás, nem precisava fazer muito, porque já estava pronto na natureza. Nós saímos dela e destruímos aquilo que estava pronto. Mas, de qualquer forma, hoje nós precisamos fazer. Hoje nós precisamos reconstruir, e eu acho que a inspiração, obviamente, para fazer sustentabilidade, reciclabilidade, energia perfeita, etc., chama-se natureza. Ela vem há bilhões de anos fazendo isso e nós, em 200 anos, estamos destruindo todos esses bilhões de anos de evolução harmônica. Então, e saudável, né?
Porque as pessoas que estão nos ouvindo todas devem ter uma das falhas da educação, a gente está apontando, eu quero dizer uma, não ensinou a lidar com a morte. Então as pessoas querem, fazem que nem o Fausto do Murnau, elas se vendem para o diabo para viver um pouquinho mais. E elas não sabem que não interessa a quantidade de vida, interessa a qualidade. Porque a gente não aprendeu a pensar sobre isso. Eu quero viver 15 minutos feliz, como eu estou agora, no meio de amigos, e não uma vida eterna de sofrimentos, de equívocos, de frustrações, né? Então, a gente tem que aprender a amar a vida presente, curtir ela, e talvez até a gente dure um pouco mais amando a vida, né? Mas eu acho que eu estou completamente delirante, né? Eu peço desculpa, pessoal, mas me deram liberdade, eu fui variando nas coisas que eu acho que são essenciais. Você me permite, Serginho e Pelé, eu vou usar a palavra por primeiro aqui para fazer alguns comentários e alguma pergunta para o Francisco, né? Porque eu estou com os alunos aqui na sala do Google Meet, tem alunos e daqui a pouco, às 20h10, a gente continua a aula, viu, Milanês? Nós continuamos a aula com produção ecológica de criações, né? No caso do mel e dos ovos orgânicos e frangos orgânicos. A aula de hoje é sobre isso. Alunos do curso de Gestão Ambiental, disciplina de Agroecologia e Produção Orgânica. E alguns estão acompanhando pelo Facebook e talvez tenha alguns aí na sala do Zoom. É esse mundo que nós vivemos, né? Mas, Francisco, é sempre muito bom te ouvir e tu não fugiu nem um pouquinho do tema, pelo contrário, essas tuas reflexões, né? E divagações são necessárias. E a minha pergunta, a minha intervenção é no seguinte sentido. Você falou do aspecto político mundial, né, de que vivemos uma ascensão do negacionismo, da ignorância, da arbitrariedade, né, da extrema-direita no mundo. Já foi pior, eu acho, né, mas continua ainda preocupante, né? E eu penso que essas coisas extremas que acontecem ciclicamente na história da humanidade, elas têm um sentido. Eu gosto, às vezes, de olhar o copo meio cheio também, como se diz, né? Não só o copo vazio. E nesse caso, eu acho que serve até como um aprendizado, tem um sentido pedagógico, né? Das pessoas, do povo, dos trabalhadores, daqueles que contribuem com o melhor de si para a sociedade, poder enxergar quem é quem está trabalhando ao seu lado e quem está só querendo explorar, expropriar, usar até a sua última gota de sangue e suor para continuarem privilegiados. Esses 1% do mundo, né? Que usam as instituições, usam a máscara da democracia liberal para continuar sugando o planeta e as pessoas, né? É o rentismo que nós vivemos hoje, como muito bem taxou o professor Ladislau Dauber. Esse é um aspecto. E outro da tua fala é sobre a questão ambiental, a questão do estilo de vida, dos valores, da amorosidade, da solidariedade, de viver em comunidade e assim por diante. Eu achava, e ainda acho, né, não perdi ainda totalmente a esperança, de que a pandemia poderia ser um enorme aprendizado ecológico, agroecológico. Aqui eu uso um termo do Paulo Petersen, né, que escreveu 3 artigos maravilhosos chamados Agroecologia ou Colapso. No sentido da humanidade, né, dos fazedores de ciência e tecnologia, dos tomadores de decisão, não é, Francisco? Poderem ver que essa ciência dura, essa ciência normal, esse funcionamento da sociedade, esse estado do jeito que foi pensado, ele estava e está justamente nos levando ao precipício, nos levando ao brete, ao não retorno, como diria
diriam alguns pesquisadores estudiosos aí da área energética ambiental. E eu te pergunto justamente isso. Tu acha que essas duas dimensões, a dimensão mais política e a dimensão mais ambiental, podem ter melhorias após esses dois grandes fenômenos que nos chocam atualmente na humanidade, que é o fenômeno da pandemia e o fenômeno do ataque à democracia? Fiorez, te agradeço muito essa pergunta maravilhosa. Eu concordo contigo, eu sou otimista. E eu sou otimista por uma razão bem simples. Não tem nenhuma utilidade ser pessimista. A gente sendo otimista é muito melhor. Primeiro, porque a gente enxerga uma coisa mais bonita, e segundo, porque a gente tem ânimo. Mas eu sou um otimista, como tu, realista. Nós estamos numa... E, com certeza, quando se tem um sofrimento, pessoal, qualquer sofrimento, é uma gigantesca oportunidade de aprendizado e de melhorar a vida. Todo sofrimento, invariavelmente, as pessoas que ficam tetraplégicas dizem que ficam melhor, a maioria delas ficam melhor depois de 6 meses, depois de passar da crise, elas são pessoas melhores. Então, não vamos nos assustar com o sofrimento, vamos procurar, como o Fiorelli disse, vamos procurar onde é que está o que nós temos que aprender. E eu vejo, sim, por isso que eu digo, se eu fosse pensar assim, qual é a minha missão nesse momento do Brasil mais importante, seria sensibilizar aqueles que acham que têm a verdade de solução, a verdade olhando com olhar social, a eles verem que não tem, né? Porque nós estamos diante de erros bárbaros, aí parece que eu aqui, que sou um cara mais justo, estou com a razão. Não estou. Porque as pessoas, o que nós fizemos foi propiciar, foi centrar o mundo na economia. A economia pode ser justa ou injusta, mas ela ainda é a economia. Então, nós temos que ser justos, mas temos que centrar o mundo na vida, no humano, em coisas muito mais essenciais. E aí, a economia corre feito solta. Porque a economia é só meio, ela não é fim. O fim é a vida. Então, os políticos, que eu sei, porque eu trabalhei assessorando o prefeito a vida inteira, o prefeito quer dizer, olha, consegui, gerei tantos empregos, né? Consegui tais coisas para o município, porque é isso assim que a população avalia a efetividade do prefeito. Então, ele é escravo dessa coisa. Por isso que eu digo, é só através de um processo de educação. Aí tu vai dizer, mas se o Fiorez em aula disser isso, e aí vai para os alunos aí, vai bastar para vocês? Não vai. Se o Sérgio dizer isso dia e noite, não vai bastar. Nós temos que pensar como professores, e aí eu acho que é uma coisa que vocês até deram alguns toques aqui, mas nós temos que pensar oportunidades transformadoras. O Sérgio me gerou, no passado, uma oportunidade transformadora, me permitindo trabalhar com os professores de Viamão. Nós trabalhamos e construímos a Agenda 21 de Viamão Escolar. Uma verdadeira obra espetacular que eu não vi em nenhuma outra cidade até hoje. Mas o mais espetacular que aconteceu ali, eu vou dizer, uma das coisas mais transformadoras que eu vi nos olhos dos professores, que professor já por natureza, sem querer puxar a coisa para o nosso, né, pro nosso lado, já são pessoas fora do normal. Mas nós propiciamos algumas saídas de campo durante as aulas desse projeto de educação ambiental. E uma delas foi no assentamento, onde estava bem novinho o assentamento de Viamão. E as pessoas tinham medo, preconceito, um monte de coisa que elas tinham ouvido na mídia. E nós fizemos uma aula na escolinha, lá dentro, e depois fomos visitar as pessoas que não tinham nada, não estavam nem plantando ainda, a maioria. E aquilo foi transformador. Os professores entraram uns, saíram outros. O que eu, em um ano, não consegui fazer, naquela visita eu consegui. E é isso que nós temos que pensar para a educação, na minha opinião. Aqui eu já estou dando
O que nós temos que pensar é experiências transformadoras. Não adianta, a racionalidade não muda ninguém. Eu ensino para vocês aqui todos os malefícios, podíamos fazer um estudo só sobre um cheeseburger. As pessoas saem dali, ficam nervosas, que loucura, não sei o que, fica nervoso, aí sai, preciso comer alguma coisa, vai ali no cheeseburger e come um cheeseburger, entendeu? Para matar a ansiedade da informação sobre o cheeseburger. O que é transformador é o cara pegar e fazer que nem o rapaz aquele maravilhoso fez no filme, usou o corpo dele mesmo como experiência no Super Size Me, a dieta do palhaço, e comeu um mês de McDonald's e quase morreu. Era um atleta e quase morreu. Né? Isso é transformador. Depois disso, ninguém mais. Então, nós temos que nos oferecer e aí pensar junto. Tem milhões de ideias, não é o caso aqui, mas nós precisamos fazer coisas para libertar as pessoas, para elas entenderem como a vida delas podia ser melhor, porque senão a gente mexe um pouquinho, volta um pouquinho, e é sempre aquele eterno retorno. Né? Eu tentei mudar, eu larguei durante 15 minutos o álcool, mas no 16º eu funcionou, porque 15 minutos eu larguei, mas no 16º eu estava tomando. Não é problema, isso é o ser humano, é assim. Então, nós temos que criar ambientes propícios para ajudar as pessoas a mudarem. E mudar, inclusive, para... Não, agora eu mudei, limpei minha cabeça, agora o meu negócio é matar o milanês. Tá bem, não tem problema. Vale tudo. Se ele chegar a essa conclusão e executar, tá bem. Agora, eu acho assim, primeiro ele tem que refletir, procurar quem ele é, o que ele quer da vida, sabe? Como é que se chega nisso, se é possível chegar sozinho, se nós precisamos da nossa comunidade para viver feliz. Então, essas coisas todas. Tu disseste, é o momento da gente pegar essa pandemia, Fiorese, e realmente repensar o planejamento de desenvolvimento, a política, nós temos que repensar. Nós sabemos que entre o que é justo e o que é injusto, o justo é melhor. Só que o justo não está nos levando a soluções profundas. Nós precisamos aprimorar o que é justo. E aprimorar o que é justo é botar crítica, é botar porque o justo, quando tem razão, quando acha que tem razão, perde a razão. Ele vira um ignorante. E hoje nós estamos num mundo de ignorâncias polarizadas que geram violência, não geram solução nenhuma. A nossa arrogância é o nosso maior inimigo. Claro que eu sou arrogante também, mas eu só consigo aprender e viver e ser feliz nos momentos que eu consigo controlar a minha arrogância, que eu consigo ouvir e aproveitar e curtir e aprender. Gurizada, vocês têm na mão a maior alegria que eu tive na minha vida. Eu amo o ensino, para mim, eu vivo, eu sou outra pessoa, me transformo em qualquer processo educativo. Mas de todas as alegrias, a maior que eu tive foi dar aula no bacharelado de agroecologia da FURG. Então, vocês têm na mão, gurizada, o futuro do mundo. Porque o mundo, a gente pode mudar a tecnologia, pode acabar com o celular, pode inventar chip que põe na vacina, assim, injeta, já, o cara aí já aperta no ouvido, já sai falando com os amigos, disca por voz. Né? Talvez uma vacina futura já venha com um chipzinho desse. A gente pode fazer tudo, mudar tudo. A única coisa que nós não podemos mudar para ter um planeta legal e viver bem é um processo agroecológico. Este terá que ser o domínio de todos os processos. E tudo o resto vai ter que se adaptar. O consumo de energia, transporte, tudo vai ter que se adaptar a um processo de produção agroecológica. Portanto, pessoal, vocês têm a maior oportunidade. Vocês podem achar que estão num curso, não sei, mas não, nós somos marginalizados. Não! Vocês são o futuro. Vocês têm que aproveitar muito, porque vocês vão ajudar a realizar nossos sonhos. Isso aí. Profundos. Francisco, eu estou me despedindo aqui, mas antes de duas coisinhas. Primeiro, que tu poderá dar aula aqui em Viamão no nosso curso de pós-graduação em agroecologia, viu? Fica atento aí aos editais. Tá bem. Se tudo der certo, em segundo semestre de 2022, nós estaremos iniciando a nossa especialização em agroecologia com toda essa visão ampla, territorial, vinculada à saúde, aos processos de desenvolvimento local, aos nossos desafios aqui, unidades de conservação, geração de emprego e renda, tudo isso que tu conhece muito bem aqui em Viamão, o Pelé, o Serginho, vocês conhecem.
Obrigado por esse estímulo aos nossos alunos que estão assistindo, e eu vou me despedindo com uma pergunta de uma aluna que está aqui no Meet. Ela escreveu aqui no chat, não aí do Zoom, aqui. Professor, sou completamente leiga no assunto, mas fiquei com uma curiosidade. Se a soja produzida aqui, transgênica, recebe essa carga toda de agrotóxicos, não era para ter um boom de pessoas doentes na China, uma vez que nós exportamos quase tudo para lá? Como é que é o nome dela? Fernanda. Fernanda, te agradeço essa pergunta, te agradeço muito. É uma grande pergunta e uma grande reflexão. Eu vou te dizer o que nós exportamos. Nós exportamos água, nós exportamos solo e florestas que a gente destrói para plantar soja. Só que isso é simbólico, né? Nós exportamos menos de 1% dos venenos que a gente põe na soja. Os venenos que se põe na soja, que são grande quantidade, cada vez maior, com a transgenia, então multiplicou por 10 ou mais a quantidade de veneno. 99%, pelo menos 99% dele fica na água e no solo. E tudo que fica no solo fica na nossa água também, porque vai ser levado pela chuva e tal, ou vai para a água subterrânea ou vai para o rio. E nós vamos beber. Então, a gente exporta a proteína e fica com o veneno todo, porque o que vai para lá é 1% do veneno, que com certeza vai destruir a saúde dos porcos que os chineses engordam com soja transgênica. Esses porcos são doentes, e as pessoas que comeram essa carne de porco vão pagar uma fortuna para adoecerem. Isso não há nenhuma dúvida e eu concordo contigo plenamente. O que tu tem que te dar conta é o seguinte, 99% dessa soja que sequer nós vamos comer, o veneno fica aqui no Brasil, e isso é o grande crime. Eu sou contrário a essa possibilidade. E outra coisa mais criminosa ainda é o seguinte, tá, mas tudo bem, o mundo tem que ser alimentado. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer criança pequena que tu explicar que produção convencional com veneno mata o solo, que é essencial para a produção agrícola, destrói o clima, que é essencial para a produção agrícola, e destrói a água, que é essencial para a produção agrícola, que não dá para alimentar o mundo com veneno. Não dá, simplesmente não dá. A única forma de alimentar o mundo, e não precisa ser uma pessoa de luz para saber isso, é através de um processo de produção agrícola que aumente a fertilidade, aumente a vida do solo, qualifique a água e não destrua os ecossistemas. Ora, dos que eu conheço, só agroecologia. Então, é o que eles vão ver domingo. Domingo nós temos o segundo dia de campo lá no assentamento Fios de Cepé de manhã e de tarde no Centro Budista com o sistema agroflorestal aí. Pô, que bom. Francisco, obrigado. Eu tenho que sair agora, viu? Eu tenho que continuar a aula com eles. E vou dizer mais uma coisa para eles que eles estão saindo. Por incompetência da nossa ciência, que não demonstrou ainda que todos os sistemas agroecológicos são mais produtivos que os convencionais. E produtividade, que é a coisa que tanto enche a boca de pessoas, é sempre maior num sistema natural, com saúde de solo, etc. Sem falar da diversidade, sem falar de todas as outras coisas. É sempre maior. A única forma de alimentar o mundo é essa. Tchau, boa aula para vocês aí. Tchau, valeu. Pellegrini, Fiorese e companhia, estamos aqui de boca aberta, né? Maravilha, maravilha. Só curtindo uma baita de um encerramento dos painéis, junto com várias pessoas, o professor Leandro Martins, né, ele diz que sempre fala milanês sobre esse problema do alumínio e do bisfenol para a turma. A Sandra Fonseca, sensacional, lucidez. Coisas são tão simples, por que é tão difícil entender isso, né? De acolher, enfim. O Ico, que é o presidente da Associação da Alta, de luta do Lago Tarumã, que estava ruim quando nós fizemos a live, estava o caos, agora está o caos ao quadrado. Exponencial. Exponencial. Uma coisa inacreditável. Ele diz o seguinte, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, parabéns, queridos, por mais essa jornada de debate, sigamos construindo em 2022. E ele diz assim, viva a ação comunitária sustentável, né, que são iniciativas da comunidade e assim por diante. Depois,
Está aqui a Ninki, milanesa, acredito sim, Viamão tem grande potencial, mas tem muita degradação também, de arroios, enfim, várias degradações que o meio ambiente tem, né? E falta, várias coisas estão faltando nessa questão. A Sandra, 30 anos atrás, Faculdade de Agronomia, ela fez uma visita aos filhos de CEPE, e as pessoas tinham medo, tinha gente armada e coisas assim. Veja só, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? E assim por diante. Tem um professor... ele já falei do professor e tal. Então, são coisas assim. Eu só queria dizer o seguinte, Milanesa, nós já estamos aqui com 20 e 16, certamente tem muitas coisas, mas o legal, o mais importante numa noite que nem essa, meu querido Pellegrini, são as provocações, as interrogações que ficam para a gente ficar pensando depois. Se é uma fala que tu já sai com tudo respondido e nada a questionar, então ela não foi tão boa assim. E essa aqui deixa a gente cheio de interrogações, né? E eu queria falar de 2 episódios rapidamente. Uma vez nós fomos entrevistar o Milanês, que eu trabalhava no jornal Mundo Jovem, há muitos anos atrás. O Mundo Jovem era um jornal que circulava nas escolas, tá, na PUC. E nós fomos com perguntas sobre floresta amazônica e tal, e o Milanês começou a discutir e falar sobre o cara escovar os dentes, deixar a torneira aberta, falar de coisas concretas, assim, do dia a dia, o chuveiro ligado meia hora, gastando energia, água, mudou completamente. Nós levamos um choque, né, com o nosso roteiro de questões, mas foi muito legal. E sobre essas coisas do meio ambiente, sobre as questões ambientais, Milanês, sobre a educação, eu sempre vejo assim, as coisas mais significativas, elas são, não é o discurso de sala de aula, só a informação, são as experiências, são os afetos. Eu fiz uma experiência bem concreta, eu retomei o projeto de horta escolar agora, depois de muito tempo parado, tive que refazer o solo, todas essas coisas, ficou meio ruim, bem ruim, aliás, e a técnica de plantio, de várias coisas assim, a gente foi conversando, cada um trouxe um dia, mas a experiência mais legal, sabe qual foi? Aquela menina de 6, 7, 8, 9 anos, pegando a sua mudinha e plantando, botando na terra com aquela mãozinha delicada, fazendo isso, molhando nas quintas-feiras, cuidando da plantinha. Por que ela cresceu, a outra morreu? Por que não está mais aquela muda de determinada... Porque o bicho veio comer, tem os sócios da natureza, tem todas essas coisas. Mas esses afetos, isso aí que são as experiências, né? Maravilhosas. Na vida é assim, né? São as experiências, os afetos que fazem tu assumir algumas causas, algumas bandeiras, ter uma relação mais sensível com a vida e com o planeta. Eu, de minha parte, assim, Milanês, fiquei muito feliz com essa fala. Vou passar para o Pellegrini, mais alguém que estiver na sala, que queira colocar alguma coisa. Aí depois tu faz um arremate, aí eu acho que nós estamos fechando. Está muito bom. Então, eu também ouvi essa noite maravilhosa, né? Então, fico muito grato por tudo que eu ouvi. Isso é encantador a gente... Eu conheço o Milanês há pouco tempo, né? Me parece assim que somos amigos há muitos anos, né? Porque a gente está aí junto e está olhando para o mesmo horizonte, olhando da mesma forma. Esse otimismo do Milanês, eu acho que é o mesmo otimismo que faz com que a gente acorde todo dia e tente, de alguma forma, fazer alguma transformação, né? Então, isso é maravilhoso. Eu logo que terminou a COP26, eu vi uma live do nosso também querido amigo, né, Ailton Krenak, e num dia que tinha... Ele é até bem brincalhão e ele fala de uma forma muito leve, e esse dia ele estava meio que possuído, porque tinha acabado de perder um grande amigo, que era um indígena também, que tem obras e pinturas em vários museus aí na Europa, e ele tinha falecido e ele estava muito triste. E a pergunta para ele era o que ele achava
da COP26, né? E ele fez uma leitura muito, muito pesada, mas porque ele estava num luto, né? Mas a síntese é muito parecida com tudo isso que o Milanês nos trouxe, né? E apesar da ONU ter muita, como é que se diz assim, uma ideia muito boa, se colocar isso em ação é muito difícil, porque depende não só das instituições, mas dos governos, né? E ele sempre traz uma reflexão sempre muito prática, né? Ele disse assim, a COP26 é mais ou menos, essas reuniões, elas são mais ou menos do que os alunos que vão para a escola só pela hora do lanche, só pelo lanche. Estão lá só para isso. Eu sei que ele, no fundo, tem muita razão, né? E estava também muito magoado naquele dia. Mas aí eu pergunto de um outro lugar, para esse milanês otimista, né? Que vem acompanhando lá o início, né, da Agapan, nos contou aqui no intervalo, antes de começar, que a Agapan iniciou um ano antes desse grande encontro aí, do Clube de Roma, né, onde trouxe lá em 1972 esse relatório dos limites do crescimento, e de lá para cá nós temos muitos encontros, acho que são a cada 2 anos, eu não sei se é a cada 2 anos, a cada 4 anos, tivemos Eco 92 e tivemos muitos outros encontros desses. E então eu pergunto para esse milanês otimista se tem algum desses grandes encontros que, para nós brasileiros, tenhamos feito alguma grande mudança, né? Porque é isso, a gente vive de sonhos, vive de otimismo, e quando surgem essas bandeiras, faz aquilo que o meu mestre Lama Padmasambhava chama de reencantamento pela vida, né? Então a gente está sempre tentando se reencantar, de alguma forma tentando se reencantar. É isso que a gente faz aqui nesse programa, é isso que tu fazes todo dia e nesses vários conselhos e lugares que tu transita. É isso que o Fiorese faz com os alunos dele e o Serginho faz com os alunos dele lá também, que é, de alguma forma, a gente tentar reencantar. Então, para que a gente, já que falou da COP26 e de todos esses movimentos, né, que tu pudesse falar se tem algum momento que tu achou realmente que aquele momento foi, de alguma forma, alguma virada de mesa, como a gente diz, né? E depois tu faz as tuas considerações finais, que também eu vou estar encerrando, porque para mim já está de bom tamanho tudo que eu ouvi aqui. Obrigado, Pedro. Bela questão. E já faz um bom tempinho que a gente se conhece, né? Somando aí, já dá um tempo bom, né? A gente... É um prazer esse convívio com vocês. E, olha, eventos assim, eu tive na cúpula social, a única que a ONU teve, que é de meio ambiente, ela já fez 3, né? Rio mais 10, Rio mais 20, já foram 4 cúpulas de meio ambiente, e teve só uma social em 95, e eu estive lá no Fórum Global, tive a oportunidade de apresentar umas teses lá, e eu vi lá uma coisa muito legal, que eu vi no Fórum Global da Rio 92, da famosa Eco 92 também. Era a sociedade do mundo inteiro, aquela celebração, aquela troca, entende? Então, aquele momento. Isso não gerou nada para a Rio 92. Geraram tratados entre ONGs e tal, que foram importantes, mas são celebrações, é isso, a gente precisa de efemérides, né? A gente precisa de um ano novo, não interessa que dia ele seja, a gente precisa de um aniversário, porque essas coisas simbólicas são momentos de reflexão. Sobretudo, contagem do tempo nos leva... Tem várias coisas ruins no tempo, mas tem uma coisa boa, que é nos levar, nos induzir à reflexão sobre se valeu, não valeu, acertamos. Não. Então, esse exame é muito importante. Então, nesses momentos onde a comunidade do mundo inteiro se encontra,
O Krenak diz, se tu olhar no lado pessimista, diz assim, nada de objetivo sai. Mas sai uma coisa muito maravilhosa que é silenciosa, que é uma contaminação de ideias. A gente vai, absorve, ouve, ensina, fala, tudo misturado, e sai uma coisa boa, porque tu estás vendo ali, importante dizer para as pessoas, as cúpulas da ONU têm duas reuniões paralelas. Tem a reunião dos burocratas, onde estão assessores e representantes governamentais, que são os ministros de Relações Exteriores e embaixadores e etc., brasileiros, do Itamaraty, por exemplo, e dos outros países, e tem o Fórum Global, que é onde se reúne a sociedade civil organizada. Ali acontece, ali é que a maior quantidade, que tinha 10 mil pessoas no Rio, ou mais até. Eu diria o seguinte, a maior coisa otimista que eu vi na minha vida, eu tive o prazer de participar da organização, chama-se Fórum Global, Fórum Social Mundial. E nasceu para nossa alegria aqui em Porto Alegre, reaconteceu aqui várias vezes, né? Por quê? Porque ele era um troço que não era pago por ninguém, não era, sabe, ninguém estava ganhando coisa. Aonde a gente isola o interesse econômico, as pessoas vieram por amor, as pessoas vieram por fé, por utopia, por milhões de razões lindas, por sonhos, sonhar juntos. Ninguém sabia quando foi proposto pelas várias pessoas que não vem ao caso agora e grupos que propuseram o Fórum Social Mundial e que decidiram que tinha que ser Porto Alegre por todo o simbolismo do orçamento participativo e todas as revoluções que aconteceram por aqui, ninguém sabia o que ia acontecer. A gente trabalhou para uma coisa que a gente nem sabia o que ia acontecer, mas sabia que ia ser bom. E foi muito melhor. Então, é possível, e quando a sociedade, quem é a origem do poder? Quem é que paga o salário dos juízes, dos executivos, dos legislativos? É a população. É ela que tem que se reunir e encontrar formas de pensar junto, sonhar junto e propor junto, porque não adianta só ficar no racional. Tem que se propor. E também festejar, que é muito importante. É muito importante a gente chegar, então, e dizer, esse é o momento mais legal. Esses fóruns foram muito legais. Eu me lembro, assim, são experiências da gente, né? Mas na minha fala lá, que eu estava chamando a atenção, foi o termo terceiro mundo, fábrica de escravos, né? Em 95. Porque estava vindo a transgenia, eu estava dizendo, olha, vão botar mais escravatura em cima da escravatura. E aí eu falei, e olha só que engraçado, lá eu disse, vou falar inglês. Meu inglês é macarrônico, é terrível, mas funciona. E o que foi de legal? Não tinha os caras dos países dominantes ingleses, tinha todos os caras dos outros países na minha fala, e todos debateram e participaram, porque diziam que o teu inglês é ótimo, claro, porque o chinês não entende o inglês do americano, o meu inglês ele entende, entendeu? Os caras africanos entendiam o meu inglês, não entendiam o cara do inglês falando isso. Como tu fala bem inglês? Eu digo, vocês acham mesmo? Então foi sensacional, virou 4 horas o encontro, era uma palestra de, sei lá, não sei se era 30 minutos, 1 hora, virou 4 horas, porque a gente ficou sonhando e debatendo e todo mundo participou. Então, isso é o mundo que eu sonho, que eu imagino e que é muito possível. É um mundo construído por cidadãos, né? Sem hierarquia, sem um mundo assim mais livre, né? Bom, foi me dito para eu me despedir. Eu quero dizer o seguinte. Eu fiz uma coisa que eu estou muito orgulhoso, então eu vou fazer um marketingzinho, que é a minha tese. Eu propus um método de ensino que é baseado numa outra teoria que eu tinha feito antes, que é a noção complexa de saúde. É uma forma de ver a saúde através da teoria da complexidade. Por que eu estou falando isso? Pessoal, fazer o mesmo caminho não leva a lugares diferentes. Nós precisamos
Nós podemos dizer, eu sou sensível ao meio ambiente, é a coisa mais importante, mas eu vou continuar raciocinando como eu aprendi, que é cartesianamente, eu vou produzir ideias um pouquinho melhores, mais parecidas. Então, nós precisamos mudar o olhar, a nossa forma de olhar o mundo. E óbvio que eu não tenho a solução, mas eu tenho uma solução, uma proposta, para ser modificada, adaptada à vontade. Mas é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu produzi um método de ensino para gerar o olhar complexo sobre a realidade. E esse método é baseado na minha experiência, que eu vivi em Viamão, que eu vivi em todos os lugares que eu tive a oportunidade de viver, na experiência do Morin, que é o cara que mais trabalhou a teoria da complexidade, e na experiência do Paulo Freire, que é o cara que revolucionou a educação no mundo. Muito bem, eu me apropriei dessas duas experiências, somei a minha, que é minúscula, somei esses 200 anos, porque, para quem não sabe, o Edgar Morin fez 100 anos esse ano, e o Paulo Freire fez 100 anos, embora não esteja mais vivo, também fez 100 anos do seu nascimento. Eles nasceram, esses dois, que eu me inspirei na minha vida e na minha tese, e eu nem sabia, depois eu fui olhar as datas de nascimento e descobri que eles tinham nascido em 3 meses de diferença, no mesmo ano. Essas duas pessoas maravilhosas que embelezaram o mundo. E um está vivo ainda com 100 anos, né? E trabalhando, e escrevendo. Então, pessoal, eu acho que eu não tenho a solução, eu tenho uma solução para que outros se inspirarem, mudarem, criticarem, porque criticando a gente já... Quando a gente critica alguma coisa, já tem alguma coisa para se embasar para criticar. Porque nós precisamos urgentemente mudar a forma de olhar o mundo para que a gente consiga se libertar de uma racionalidade muito restrita que levou o planeta à situação que está. Então, as pessoas querem reciclar plástico. Plástico não tem que ser produzido. Mas como é que a gente carrega as coisas? A gente cria outra forma. A gente não tem que arrumar o que não funciona. A gente tem que mudar. A agricultura do veneno não funcionou. Abandonamos ela, fazemos agricultura de outra forma. O lazer não está funcionando com as pessoas televegetando ou grudadas no celular, ficando com problema de coluna. Nós temos que inventar o prazer de uma outra forma, o lazer de outra forma. Nós temos que reinventar. Nós podemos até utilizar algumas formas de lazer que foram boas para as pessoas, mas a gente tem que criar. E para a gente criar, a gente tem que olhar de um outro lugar. E a gente tem que construir uma outra coisa, que talvez seja a coisa mais importante, que é a autoestima, a autoimagem, a visão que cada cidadão tem que ter de si mesmo como pessoa totalmente poderosa, totalmente capaz de sonhar e de realizar sonhos. Juntando essas duas coisas, aí nós vamos ter uma outra realidade que a gente sonha. Agora, com os mesmos métodos, com as mesmas crenças e com a mesma forma de produzir ciência, nós vamos chegar exatamente no mesmo lugar. Muito bem, Milanês. Meu querido Pellegrini, acho que está bom, de bom tamanho hoje, né? Então, vamos agradecer, Milanês, pela tua participação, sempre inteligente, sempre queridão conosco aqui. Muito obrigado. Agradecer a Sandra, agradecer a todos que estiveram na sala aí, Luiz Felipe Vilas Boas, que sempre cuida das nossas transmissões, né, Pellegrini, Fiorese, nossos companheiros. Agora nós vamos entrar num pequeno recesso, que vamos ficar matutando, porque esses recessos são importantes, né, para a gente pensar e repensar as coisas, e desejar a todos aí um ótimo Natal, um bom ano, que o ano de 2022 seja de mais esperança e mais felicidade nesse país e tal, né, que seja um ano bom. Então, agradecer, né, Pellegrini. Muito obrigado a todos aí. Ficou uma perguntinha aqui bem rápido aqui para o Milanês. Ele falou da tese, vai virar um livro, não virou um livro? Como é que ele... Faltou tudo de falar essa parte, né? Vergonhoso. Ele não fez o marketing completo, né? Não fez marketing, deu só o suspense. Mas aí eu quero saber como é que é isso aí.
É um livro? É uma tese? Como é que a gente vai ter contato com isso? Ou é para ter um novo programa para ele lançar o livro? Não sei, ficou no ar. Eu acho que é por aí. Eu acatei com muita alegria a sugestão da banca de que eu deveria fazer um livro sobre o tema, mais palatável, né? Porque teses não são muito palatáveis normalmente. E eu devo para vocês, e com certeza teria o maior prazer de lançar aqui. E devo o agradecimento de me darem essa noite tão maravilhosa nesse final de ano, que a gente às vezes não tem oportunidade, né, de comentar e pensar as coisas que a gente viveu. Então, eu sou muito grato, como sempre, pelo espaço de vocês, pela honraria de estar aqui e falando tanto. E realmente, eu pretendo fazer esse livro, e agora foi bom essa pressão, porque a gente vai fazendo as coisas urgentes e deixa de fazer as importantes, né? Eu acho que essa é uma coisa importante que eu tenho que fazer. Obrigado pela lembrança. Maravilha. Então, como foi dito hoje, né, a importância do celebrar, estamos aqui, então, celebrando esse final de temporada, né, com muita alegria, com o Milanês, que as pessoas que estiverem aí com os microfones fechados, quiserem dar um tchau, e a gente vai vendo como é que a gente caminha e quando a gente retorna. Grande Filipão lá. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado, Ico. Obrigado, Felipe. Lembrando a todos, está no canal, no Facebook do SEB, Caminho do Meio, no Facebook. Acho que parou. Valeu, Felipe. Vamos encerrar hoje.